Turma, ainda assim, né, sobre grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais, nós vamos verificar a habilidade, né, 8 do nono ano, só que agora é a segunda parte dela, que envolve divisões ou divisão em partes proporcionais, beleza? Primeiro problema, ele nos diz o seguinte, deixa eu só iluminar aqui. Dois amigos, né, de 10 e 12 anos de idade repartirão entre si 121 figurinhas em partes diretamente proporcionais às suas idades. E aí pergunta quantas figurinhas o amigo mais novo vai receber. Pessoal, a maneira mais, digamos assim, convencional de responder isso aqui tem a ver com uma propriedade da proporção. Essa propriedade fala o seguinte, ó. Vamos supor que o amigo mais novo, vamos colocar aqui x, esse valor de figurinha que ele vai receber, se você dividir pela idade dele, é proporcional, beleza? Ao valor de figurinhas que o amigo mais velho vai receber dividido por 12. Por isso que a gente fala que é proporcional, porque se dividir o valor, né, do primeiro por 10, vai dar o mesmo valor do segundo por 12. Então, eles dividiram de forma proporcionais à idade. Quanto mais velho, mais figurinha tem, ok? E de acordo com essa idade. Aí tem uma propriedade da proporção que fala assim, ó, se eu somar, né, os numeradores, digamos os antecedentes ali da razão, e se eu somar os denominadores ou os consequentes, eu vou conseguir chegar até uma razão que também é equivalente, que também é proporcional a isso. Então, se eu somar x mais y e dividir por 10 mais 12, é proporcional a essas duas razões aqui. Por isso que agora eu lembrando que no total eu tenho 121, eu troco x mais y por 121 e divido aqui por 22. Então, vamos lá. 121 dividido por 22, o múltiplo de 22 mais próximo do 121, turma, é quando nós multiplicamos ele por 5. Porque 5 vezes 20 é 100, 5 vezes 2 é 10, então nós teremos aqui 110, beleza? Subtraindo, nós temos 11 de resto, 1 menos 0, 1, 2 menos 1, 1. Aqui fica o 0. E aí começamos a casa decimal. 0, aqui 0 e aqui vírgula. 110 é um múltiplo de 22, porque quando a gente multiplica por 5, resulta em 110. Então, eu cheguei até o fato de que o coeficiente de proporcionalidade é 5,5. Significa que y sobre 10 também é igual a 5,5. Logo, o 10 que divide, nós podemos reescrever multiplicando ali no segundo membro e chegar à conclusão que o irmão mais novo, o amigo mais novo, receberá 55 figurinhas. E também y sobre 12 é igual a 5,5. Da mesma maneira, o 12 que dividia, a gente pode reescrever aqui multiplicando e chegaremos a uma conclusão, turma, que 66, beleza? Ah, mas fez a conta direto, vamos fazer a conta passo a passo, não tem problema. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 1, 5. Mais um ali, 6. 5 vezes 2, 10. Mais um, 6 também. Que é, né, espelhado, os dois são por 5, beleza? Somando isso, nós temos 0, 6 e 6. Como aqui tem uma casa decimal, aqui também teria uma, ok? Como perguntou sobre o irmão mais novo, o irmão mais novo, nesse caso, recebeu 55 figurinhas. Nesse exemplo, nós temos a seguinte situação. João precisa pagar uma dívida de 30, outra de 40 e uma terceira de 50. Como só tem R$ 90, resolve pagar quantias proporcionais a cada débito. E aí pergunta quanto receberá o maior credor. Funciona assim, turma, olha. Ele vai pagar um valor A referente à dívida de R$ 30. Ele vai pagar um valor B referente à dívida de 40. E ele vai pagar um valor C referente à dívida de 50. O que significa pagar valores proporcionais? Que se você pegar o valor, né, pago por ele na dívida A e dividir por 30, pegar o valor pago na dívida B e dividir por 40
e na dívida C e dividir por 50, vai dar o mesmo coeficiente de proporcionalidade, significa que são proporcionais. Quanto maior a dívida, maior vai ser o débito que ele fará. E aí, utilizando daquela propriedade, né, que envolve as proporções, eu posso simplesmente somar os numeradores ou os antecedentes ali e somar também os denominadores, porque essa soma gera uma outra razão que também é proporcional. E lembrando que o valor que ele vai pagar em A, o valor que ele pagará, né, da dívida B e da dívida C, vai ter que resultar em R$90, porque ele só tem R$90. Então é a partir daí que eu substituo A, B, C por 90 e vejo que aqui embaixo 30 mais 40, 70, mais 50, 120. Poderia deixar assim, mas os cálculos ficariam ingratos, né? Muito puxados. Então a gente simplifica por 30 e chega a uma conclusão que 90 por 30 é 3 e que 120 por 30 é 4. Posso usar a fração, nós vamos usar até a fração, tá? Mas também poderia dividir essa fração, 3 por 4, e encontrar 75 centésimos. Se você tiver com uma calculadora, com certeza, né, aqui vai ser mais fácil nessa parte decimal. Agora, se você estiver fazendo isso manualmente, turma, sem o auxílio de uma calculadora, por que, né, que a fração seria melhor? Porque quando você vê que ele pergunta quanto receberá o maior credor, você simplesmente verifica que a razão que representa o maior credor é essa, que ele deve R$50. E aí você vai poder afirmar o seguinte, que C está para 50, assim como 3 está para 4, que seria, teoricamente, o nosso coeficiente, né, de proporcionalidade aqui. Então, nós teríamos o seguinte, 4 multiplicado por C tem que dar o mesmo valor que 3 vezes 50. Então, 4C é igual a 150. O 4 que multiplica, ou dividindo ambos os lados por 4, né, o 4 que multiplica pode ser reescrito pela operação inversa. E aqui nós dividiríamos 150 dividido por 4. O múltiplo do número 4 mais próximo do 15 é o 12, que é quando eu multiplico por 3. Aí temos resto 3, beleza? O múltiplo do 4 mais próximo do 30 é quando eu multiplico por 7, que é 28. Aí temos resto 2 e aí começa a parte decimal, ok? 20 é o múltiplo do número 4, que é quando eu multiplico por 5. E aí nós teríamos um valor final no qual essa dívida, né, que ele deve mais dinheiro, ele pagaria exatamente R$ 37,50. Você até poderia calcular os outros valores, tá, pessoal? Mas o que foi pedido era só isso, o maior credor. Então, o maior credor vai ser pago R$ 37,50, beleza? A questão diz o seguinte, Marcos e Paula investiram um total de 2.200 e aí no final, né, de certo tempo, eles tiveram um lucro do qual Marcos ficou com 120 e Paula ficou com 144. E pergunta qual foi a quantia que cada um investiu. Pessoal, olha só, todas as vezes que gera esse problema, tende a ser o valor investido e você descobre o lucro. Nesse caso, ele fez o contrário, ele falou já qual é o lucro e pede para você descobrir o total investido, mas a ordem não muda, tá? Porque você vai continuar tendo uma situação aqui em cima que você soma, seja ela de lucro ou de investimento. Aqui no caso é de investimento, eu sei que a soma do que, do que o Marcos investiu mais do que a Paula investiu é igual a 2.200, ok? E eu também sei que se eu pegar o valor, né, que o Marcos investiu e dividir por 120, tem que ser igual ao valor que a Paula investiu e dividido por 144. Daqui a gente já visualiza aquela propriedade que fala que quando nós somarmos, né, os valores investidos e somarmos aqui também os valores de lucro, eu vou ter uma outra razão que é proporcional. E cientes de que o valor investido somado é 2.200, eu posso somar aqui também e chegar a 2.200 dividido por 264. Normalmente é o tipo de questão que faz com calculadora, porque se você simplificar aqui o máximo possível, você vai chegar a ter uma fração não tão pequena. E se você dividir, você vai chegar numa dízima periódica, ok? E se você pegar essa dízima periódica e considerá-la como o coeficiente de proporcionalidade, fazer o seguinte, ó, m
né, está para 120, que é igual ao coeficiente de proporcionalidade 8,333, por aí vai. Você simplesmente vai conseguir chegar a uma conclusão que o valor que o Marcos investiu é 8,33333 vezes 120. Se fizer sem a calculadora, você vai achar um valor aproximado. Se você fizer com a calculadora, você vai achar o valor 1000. Então, por isso que acredito eu que não é um problema assim de cara para você fazer só manualmente numa prova, tá? No dia a dia é normal, mas numa prova não. E aqui você teria o valor que a Paula investiu por 144, que seria igual também ao mesmo coeficiente ou à mesma proporção. Quando nós multiplicássemos esse valor por 144, nós chegaríamos a 1.200, ok? Corrigir isso de um modo mais rápido, turma, porque é uma que está gerando muita dúvida pelos cálculos. Então, não vou fazer os cálculos aqui, embora tenha como fazer e nem seja tão difícil, mas a ideia é essa, beleza? Essa situação diz o seguinte: José tem 3 empregados e ele diz que nas festas de final de ano, né, de fim de ano, ele distribui 33 panetones em quantidades inversamente proporcionais ao salário deles. Sabendo que o primeiro ganhou um salário mínimo, o segundo 2 salários mínimos e o terceiro 3 salários mínimos, quantos panetones recebeu cada um? E aí, funciona da seguinte maneira. Temos o funcionário A mais a quantidade de panetone que o funcionário B, e se nós pegarmos a quantidade de panetone que o funcionário C receber, resultariam em 33 panetones. E aí o que ele fez? O funcionário A, ele vai receber inversamente proporcional à quantidade de salários mínimos. Então, se ele recebe um salário mínimo, o inverso do 1 é 1 sobre 1. Esse valor, né, de panetones tem que ser proporcional ao valor que B receber. E B vai receber o inverso, né, ao salário dele, que é 1 sobre 2, que ele tem 2 salários mínimos. E C vai receber o inverso, proporcionalmente falando, à quantidade de salário, que são 3 salários mínimos. Você pega o valor de C e divide por 1/3, né, vai ser um valor proporcional. Então, cientes, tá, turma, de que, por um exemplo, nós poderíamos multiplicar, né, dividir essa razão aqui, já tentar encontrar outra, mas a gente só tem, né, o valor de A mais B mais C. Então eu faço o seguinte, eu somo A mais B mais C, porque eu já sei o valor disso, e eu vou somar essas frações, que vão resultar aqui no denominador comum 6, porque 6 dividido por 1 é 6, então aqui multiplica por 6 fica 6, uma fração equivalente. 6 dividido por 2 é 3, e 3 vezes 1 é 3, e 6 dividido por 3 é 2, e 2 vezes 1 é 2. Vou até apagar aqui e fazer novamente. Significa que nós encontramos um denominador comum às 3 situações, beleza? As 3 frações, que é o 6. E o 6 é equivalente, olha só. Se eu tenho 1 aqui no denominador e passou a ser 6, significa que eu multipliquei por 6. Se eu multipliquei por 6 o denominador, o numerador também precisa ser multiplicado. Que é a mesma coisa. Se eu multipliquei por 3 o denominador, o numerador também precisa ser multiplicado. E se eu multipliquei por 2, aqui também precisa ser multiplicado. Por isso, né, eu fiz aquele procedimento direto, mas lembrei que é um vídeo para tirar dúvida, então não compensa fazer direto. A mais B mais C é igual a 33, beleza? E aqui nós temos o seguinte, conservo o denominador, que é 6, e eu somo os numeradores, que resultam em 11. Divisão de fração. Eu transformo, né, o numerador em fração, que é 33 sobre 1, e deixo aqui em fração também. Como que eu divido uma fração? Eu mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, beleza? Aqui, para simplificar, pessoal, a gente poderia dividir 33 por 11, que daria 3 vezes 6, que seria igual a 18, beleza? Digamos assim, é um processo que pode ser feito, tem que tomar cuidado. Se você quisesse fazer o processo todo, né, não teria problema, tá? Poderia fazer o processo todo sem problema algum, mas aqui, né, a gente pegou um atalho. Encontrando o coeficiente que é 18, ele quer saber quanto cada um recebeu. Então vamos lá.
Considerando o primeiro aqui, o A, você teria que multiplicar, turma, exatamente por essa razão, por mais que ela é inversa, beleza? Só que multiplicar por essa razão é o mesmo que, por exemplo, deixa eu arrumar um espaço melhor aqui, nós teríamos aqui, ó, A sobre 1 dividido por 1 é 1. Então, nesse caso, é como se você falasse que aquele valor ali era igual a 18. Significa que essa pessoa que ganha um salário mínimo, ela vai receber 18 vezes 1, que é igual a 18 panetones, ok? A pessoa B ali, que está recebendo inversamente a 1 sobre 2, resulta, né, chega numa conclusão que também é igual a 18. Então eu vou lembrar o seguinte, ó, meio que está aqui multiplicando, dividindo, a gente pode reescrever multiplicando. Então vai ser 18 vezes 1 sobre 2, que é o mesmo que dividir por 2. 18 dividido por 2 é igual a 9. Então a pessoa B recebeu 9 panetones, ok? E por final, quem recebia 3 salários, inversamente a 3 salários mínimos, também chegou ao 18 como coeficiente. Significa que esse 1/3 que está dividindo, ele vai multiplicar no segundo membro. E multiplicar por 1/3 é o mesmo que dividir por 3. 18 dividido por 3 é 6, beleza? Desculpa que aqui ficou apertado, pessoal, mas espero que vocês consigam entender. Caso contrário, deixa aí, né, no comentário que eu refaço. E aí, quando você pega o valor 18 mais 6 mais 9, tem que resultar nas 33, que são os panetones, que é a quantidade de panetones distribuída inicialmente. 9 mais 6 aqui é 15. 15 mais 8, nós temos 23. E aqui, 1 mais 2, 33. Então, nossa conta está certinha. Significa que quem ganha 3 salários mínimos vai receber 6 panetones, ou seja, quanto maior a quantidade de salários, menor a quantidade de panetones recebidos. Beleza? Ficou um pouco embolado, mas espero que vocês tenham entendido aí. Essa questão é do Cefet, né, adaptada, e lá perguntava qual quantia o menor, né, o filho mais novo ou o filho mais velho receberia, mas aqui está de forma mais ampla. Fala que uma herança de 60 mil foi dividida entre 3 filhos A, B, C, e de maneira inversamente proporcional às respectivas idades, 10, 15 e 18, e pergunta qual quantia cada filho recebeu. Significa, né, que o valor do filho A mais o filho B mais o filho C tem que resultar em 60 mil, só que agora, quanto maior, né, quanto mais velho, digamos, for o filho, menor o valor que ele vai receber. Porque quando eu pego o valor do filho A e divido pelo inverso, né, da idade dele, eu também vou encontrar o mesmo valor quando eu pegar o valor que o filho B, né, recebeu e dividir pelo inverso da idade dele também. E a mesma coisa aconteceria com o terceiro filho, se eu pego aqui e divido pelo inverso, ok? Porque a propriedade fala que ao somar, né, todos os numeradores e ao somar aqui os denominadores, ou os consequentes, nós teríamos uma outra razão equivalente. Só que o que dificulta, né, todas as turmas que eu lecionei essa parte dessa matéria, é relembrar o cálculo, né, com frações. Caso lembre, é bem de boa, né, caso você não recorde, você terá um trabalhinho a mais, que lembrar que aqui é 90, tá? O múltiplo comum, mas como você sabe, assim, direto? Pessoal, tem como saber direto, mas se não souber, MMC por 2, que é o primeiro número primo, aqui fica 5, 15 e 9. Não dá para dividir por 2 mais, então a gente vai ali dividir por 3, fica 5. Aqui fica 5 também, e aqui 3 por 3 novamente. 5 não divide por 3, 5 não, e o 3 sim. E por final, 5, beleza? E quando a gente encontra os múltiplos comuns na forma fatorada, você pode fazer 2 vezes 3, isso para encontrar o MMC, porque aqui ficou 2 vezes 3 elevado ao quadrado vezes 5. Então, é correto afirmar que o MMC entre 10, 15 e 18 é igual a 2 vezes 3, que é 6, 6 vezes 5, né, que é 30, 30 vezes 3, que é 90. E aí 90 dividido por 10 é 9, então, ou seja, do 10 para chegar no 90 a gente multiplicou por 9, então 1 também tem que ser multiplicado por 9. Do 15 para chegar no 90 a gente multiplicou por 6, então aqui também tem que ser multiplicado por 6.
E do 18 para chegar até o 90 for multiplicado por 5, aqui também tem que ser. Sabemos que se nós uníssemos todo o valor recebido pelos 3, resultaria em 60 mil. Aí fica o seu critério. Ou você coloca realmente os 60 mil aqui, ou você escreve abreviadamente e depois tenta voltar. Aqui nós temos 60 mil dividido por 9 mais 6, 15, mais 5, 20, sobre 90. De novo, preciso fazer uma divisão de fração. É preciso entender, vou até tentar apagar aqui para ver se favorece, que a fração é aqui, ó, tá? E o 20 sobre 90 está no denominador. Significa que quando vai inverter, mantém a primeira fração, que é 60 mil sobre 1, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 90 mil sobre 20. E aí você chega a uma conclusão, você pode simplificar aqui, ó, tá? E multiplicar por 2. 2 vezes, no caso aqui, 6 mil dá 1.200. Só que aqui você não está multiplicando, aqui você está dividindo, ok? E é um erro bem comum. 6 dividido por 3, 6 dividido por 2, 3. Então, você vai ter 3.000 vezes 90. Mais um zero é acrescentado, 9 vezes 3, 27. Então, nós podemos afirmar que aqui seria 270 mil, beleza? Encontrado esse valor, aí você volta lá e lembra que A, né, está para 1/10, que terá que ser igual a 270 mil. Que é o mesmo, turma, que só multiplicar esse valor por 270 mil. Só que quando você multiplica, né, essa fração por 270 mil, é a mesma coisa de dividir, né, por 10. Então, repara, aqui eu vou dividir por 10 e vou chegar a uma conclusão que o filho A vai receber 27 mil. Quando eu falo da dívida do filho B, é inversamente proporcional a 15. Se eu multiplicar, né, ou se eu igualar ao coeficiente que a gente achou que é 270 mil, gera uma situação que nada mais é do que multiplicar por 1 sobre 15, né, 1/15. E quando eu multiplico por 1/15, é o mesmo que dividir por 15. E aí, quando nós dividirmos por 15, olha só, 27, pode fazer só o início, tá, turma, que vocês vão entender. Que, ó, se você dividisse por 270, por exemplo, você tem com 15 aqui. 1 vezes 15 é 15, beleza? Aí sobraria 2 e aqui 2. E aqui 1, né? 2 menos 1 teria 0. 120, né, dividido por 15, você consegue chegar a uma conclusão que é 8. O restante todo seria só zeros, beleza? Então, se é uma prova, você consegue deduzir que aqui seria 18 mil. Nem precisaria calcular o terceiro, porque esse aqui é 27 mil, 18 mil. O que falta até chegar em 60 mil, que seria a resposta do terceiro, mas o terceiro sairia da multiplicação de 270 mil vezes 1 sobre 18. Se dividido por 15 é 18, dividido por 18, esse filho C aqui receberia 15 mil. Beleza?